Vamos agora ter a leitura da palavra de Deus, ainda no Evangelho de Lucas. Usei o versículo 67 até o versículo 80. Nós estávamos percorrendo a Epístola de Tiago. Semana passada terminamos o capítulo 1, mas considerando o período em que estamos, considerando os preparativos para as festividades, nós vamos hoje desviar um pouquinho da conduta normal. Nós vamos meditar neste texto que envolve o nascimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje, no dia 22 também, assim, nós saímos um pouquinho da rotina comum de ir pela Epístola de Tiago, mas depois do Natal, nós retomamos normalmente aquele livro. Nós terminamos o capítulo 1, é uma boa hora de fazer uma pausa. Hoje nós vamos meditar a respeito da canção de Zacarias, este hino que Zacarias compõe depois que a profecia do anjo Gabriel se cumpre. Então nós lemos anteriormente no nosso culto a história desse homem e de sua esposa, do nascimento do seu filho João Batista, como depois que nasce esse menino e ele coloca o nome de João, como o anjo tinha instruído, sua voz retornou, o impedimento que tinha deixado mudo se retirou, e então o que ele faz ele louva a Deus, ele compõe um cântico, uma canção de louvor a Deus pelo nascimento de seu filho, que é aquele que vem antes de Cristo, preparando o caminho do Messias. Então nós temos com toda certeza um cântico natalino, um cântico no contexto que antecipa em alguns meses do nascimento do Senhor Jesus, um cântico que fala bastante para nós nos dias que nós vivemos também, principalmente nesse período do ano, onde todas as pessoas estão voltadas para este evento. É importante que nós também retomemos o nosso entendimento e recalibremos o nosso coração do significado verdadeiro da importância que o Natal tem nas nossas vidas. Vamos ler então o cântico de Zacarias, Lucas capítulo 1, do versículo 67 ao verso 80. Nos diz assim: Zacarias, seu pai, cheio do Espírito Santo, profetizou, dizendo: Bendito seja o Senhor, Deus de Israel, porque visitou e redimiu o seu povo, e nos suscitou plena e poderosa salvação na casa de Davi, seu servo, como prometera desde a antiguidade, por boca dos seus santos profetas, para nos libertar dos nossos inimigos e das mãos de todos os que nos odeiam, para usar de misericórdia com os nossos pais e lembrar-se da sua aliança e do juramento que fez a Abraão, nosso pai, de conceder-nos que, livres das mãos de inimigos, o adorássemos sem temor, em santidade e justiça, perante ele todos os nossos dias. Tu, menino, serás chamado profeta do Altíssimo, porque precederás o Senhor, preparando-lhe os caminhos, para dar ao seu povo conhecimento da salvação, no redimido dos seus pecados, graças à entranhável misericórdia de nosso Deus, pela qual nos visitará o sol nascente das alturas, para alumiar os que jazem nas trevas e na sombra da morte, e dirigir os nossos pés pelo caminho da paz. O menino crescia e se fortalecia em espírito, e viveu nos desertos até o dia em que havia de manifestar-se a Israel. Vamos orar, vamos pedir que Deus nos ajude a ouvir com atenção a sua palavra, que Deus fale aos nossos corações neste instante. Pai querido, nós somos gratos pela tua palavra, gratos pela salvação em Cristo Jesus, e gratos pelo teu Espírito que ilumina o nosso entendimento. Pedimos que o Senhor então agora nos ilumine e nos ajude a entender a tua palavra. Fala conosco, ó Senhor Deus, é o que nós rogamos no nome santo de Jesus. Amém. Amém. Queridos, creio que todos nós temos uma ou talvez algumas histórias preferidas, aquelas histórias que nós gostamos de relembrar
talvez um livro, ou um filme, ou uma história, um conto, que você gosta de vez em quando, ou talvez até com mais frequência, relembrar, meditar, pensar a respeito. Muitas vezes, no período dos feriados de fim de ano, nós temos também aquela história de Natal, aquele filme, aquele livro, aquele acontecimento que nós gostamos de nos lembrar, que aquece o coração, que nos alegra e realmente nos traz um momento de descontração. Para nós cristãos, o nascimento do Senhor Jesus Cristo é e deve ser, com toda certeza, uma dessas histórias, talvez a principal dessas histórias. Aquilo que em momentos difíceis, em noites escuras, em momentos de tribulação, nós podemos parar e nos lembrar. E o lembrar dessa história nos traz alegria, nos traz conforto, nos traz paz, diminui um pouco o medo, diminui um pouco o tumulto que muitas vezes abunda dentro de nós. O nascimento do Senhor Jesus Cristo é, com toda certeza, a melhor e mais maravilhosa história que nós podemos nos lembrar. O texto que nós lemos nos conta uma canção que foi composta exatamente no contexto do nascimento do Senhor Jesus Cristo. Uma canção que foi composta como com antecipação pelo nascimento do Filho de Deus, conforme Ele prometeu. E essa canção nos faz realmente relembrar como o Natal é importante, como o nascimento do Senhor Jesus Cristo é algo incomparavelmente maravilhoso. Em outras palavras, a canção que nós lemos, o Cântico de Zacarias, nos ensina ou nos lembra o valor e o propósito da nossa salvação. Através do Cântico de Zacarias, nós somos lembrados o quão valioso, ou melhor, o quão valiosa é a nossa salvação e qual o propósito que Deus tem em nos salvar. Os irmãos se lembram, nós lemos alguns minutos atrás a história que antecipa a composição desta canção. Zacarias era um sacerdote e quando chegou a vez dele de servir dentro do Santo dos Santos, onde somente os sacerdotes entravam, ele recebe a visita de um anjo. O anjo anuncia que a sua esposa engravidaria e teria um filho. E Zacarias está incrédulo, porque ele já era velho, sua esposa já era velha e sua esposa era estéril. Então, pela incredulidade de Zacarias, o anjo diz: olha, você vai ficar mudo até o nascimento dessa criança. A profecia se cumpre, Isabel concebe e ela então está grávida, e no dia do nascimento, depois que nasce, o menino, no dia da circuncisão, quando normalmente esse menino receberia o nome, as pessoas que ali estavam queriam colocar o nome de Zacarias, seguindo o costume. Era costumeiro que se nomeasse um menino com o nome do pai, ou pelo menos do avô, ou de alguém que estivesse na linhagem ali daquele menino. Mas Isabel não deixa. Isabel diz: olha, de jeito nenhum, o nome dele é João. As pessoas ficam em choque, ficam surpresas, afinal o costume era chamar o nome do pai, do avô, de alguém ali da linhagem do menino. Então perguntam para Zacarias e ele escreve, já que não conseguia falar, o nome do menino é João. Feito isso, sua voz retorna, sua capacidade de falar retorna, e então ele compõe essa canção, este cântico. E neste cântico nós aprendemos, em primeiro lugar, o valor da nossa salvação. Veja como ele descreve em diferentes versos espalhados por toda essa canção. Nem sempre nós vamos hoje ver de forma linear, por exemplo, um versículo depois do outro, mas nós vamos ler um verso depois do outro, mais para frente, porque é uma canção, não é uma história, não é uma narrativa, é uma canção. Então temas se repetem, temas são mencionados e tocados de forma espaçada muitas vezes. Mas veja como ele começa no versículo 68: bendito seja o Senhor Deus de Israel. E ele já diz o porquê: porque visitou e redimiu o seu povo. Queridos, a nossa salvação é valiosa. O valor da nossa salvação está no fato de que significa que Deus visitou e redimiu o seu povo. São palavras
curtas que podem passar desapercebidas, mas olha o que está implícito. Deus visitou o seu povo. Zacarias usa um termo de visitação, não é algo figurado, não é no sentido de que Deus está pensando no seu povo, ou Deus está distante. Literalmente visitar. Quando você visita alguém, você vai presencialmente até aquela pessoa, e lá você faz uma visita. Zacarias está falando, Deus visitou o seu povo. Mais uma vez, irmãos, Deus, o Rei de toda a glória, o Criador dos céus e da terra, aquele que é eterno e infinito, aquele que é imensurável, aquele que está em todo lugar, aquele que está e é acima de tudo e acima de todos. Não há nada igual, não há outro semelhante. O único Deus que está além do tempo, acima do tempo, visitou o seu povo e redimiu o seu povo. A nossa salvação é valiosa, porque significa que Deus nos visitou. O milagre da encarnação, o fato de que Jesus Cristo, Filho de Deus, Deus Filho, nasceu, como muitos teólogos afirmam, algo incomparável, um mistério inexplicável, mas revelado a nós pelo Espírito Santo. Não há nada que se equivale, que se compare com o fato de que Deus visitou o seu povo. Pense nisso. Utilize, por exemplo, a forma que vários teólogos descrevem como isso é algo maravilhoso. Um pastor irlandês, James Ussher, há muito tempo atrás, disse que a encarnação é a mais alta demonstração da sabedoria, da bondade, do poder e da glória de Deus. Outro escritor puritano, em inglês, Thomas Goodwin, disse que quando o Filho se fez carne, o céu e a terra se encontraram e se beijaram, porque Deus se fez homem. Ou talvez uma das melhores formas de descrever, a minha preferida, é como o teólogo holandês Herman Bavinck disse, que é algo completamente incompreensível para nós, como Deus pode se revelar e se fazer conhecido através de coisas criadas, ou seja, a encarnação, porque a encarnação é eternidade dentro do tempo, imensidão no espaço, o infinito no finito, imutabilidade na mudança, o ser em se transformar, o tudo naquilo que é nada. Esse mistério é algo realmente maravilhoso, o infinito no finito, o imensurável no espaço. Deus nos visitou. Todo Natal, enquanto muitas pessoas estão pensando em talvez um sentimento de felicidade e gratidão pelas energias, pelo universo, outros estão pensando em como ganhar mais dinheiro através das vendas e das propagandas. O cristão pode se alegrar, porque o Natal é um lembrete de que a minha salvação, a sua salvação, a nossa salvação é Deus nos visitando. Literalmente, Deus vindo até nós. Jesus Cristo, Filho de Deus, veio ao mundo e se fez carne. O Verbo se fez carne, a palavra se fez homem. Deus nos visitou e nos redimiu. A vinda de Cristo não foi por um motivo aleatório, não foi porque Deus não tinha nada melhor para fazer, foi com um propósito claro e definido: redimir o seu povo. Redimir o seu povo, redimir, pagar o preço pelos pecados, cumprir uma obediência e justiça que o seu povo não consegue cumprir. Jesus veio para fazer tudo isso. Queridos, a nossa salvação é valiosa, é de um valor incomparável, porque Deus nos visitou. O nascimento do Senhor Jesus Cristo é a visitação de Deus ao seu povo. Ele se fez homem, ele esteve no meio do seu povo, ele caminhou por essas ruas, ele viveu nesse mundo, ele sofreu as misérias e as dores. Ele visitou ao seu povo. Mas Zacarias continua, Zacarias diz, olha, essa salvação, a visitação de Deus ao seu povo, ela não apenas é algo maravilhoso por ser a visitação de Deus, mas o valor está no fato de que é poderoso e belo. Versículo 69, nos suscitou plena e poderosa salvação. Plena, algo belo, algo bonito, algo realmente de beleza imensurável, incomparável e poderosa. A salvação é algo valioso, porque
aconteceram. Leia e releia as narrativas do Evangelho. Leia de ângulos diferentes, através de como Mateus contou, depois Marcos, Marcos pula essa parte, mas João e Lucas, e você vai perceber diferentes ângulos, você vai perceber como, independente do ângulo que você olha, essa é uma história bela, bonita, o fato de que Deus nos visitou, mas não apenas bela, bonita, é poderosa. Ele diz, na casa de Davi, seu servo, nós temos em Cristo descendente de Davi, o filho de Davi, que é também o Senhor de Davi, que é mais poderoso que Davi, que é superior a Davi, aquele que tem o reino e todo o governo sobre seus ombros. A salvação é valiosa, porque é Deus nos visitando, nos redimindo. Ela é poderosa, ela é bela, ela é de acordo com as misericórdias de Deus. Veja, como ele diz no versículo 70, como prometera desde a antiguidade, é segundo a promessa de Deus. Ele há muito tempo atrás falou que faria isso, e em Cristo Jesus ele cumpre. Como Paulo diz, as promessas de Deus são sim e amém, em seu Filho, em Jesus Cristo. Cristo veio ao mundo porque Deus prometeu, em cumprimento das promessas. Nós vemos a fidelidade de Deus, como ele anunciou pelos profetas, assim ele fez no nascimento de Cristo Jesus, para mostrar misericórdia aos nossos pais. Ele diz no versículo 72, no versículo 70, como prometera desde a antiguidade, por boca dos profetas, para usar de misericórdia, no versículo 72, aos nossos pais, lembrar-se da sua santa aliança, conforme ele prometeu. Ele disse há muito tempo atrás, eu serei seu Deus, vocês serão meu povo, e em Cristo Jesus ele é Deus conosco, ele habita no meio do seu povo. A aliança tem o seu ápice em Jesus Cristo, se cumpre em Jesus Cristo. No versículo 78, graças à entranhável misericórdia de nosso Deus. E essa é uma palavra que nos faz parar um pouquinho. Entranhável, como assim? Aqui, Zacarias tem em mente as entranhas. Isso mesmo, a parte do seu corpo, que muitos falam, o estômago, as entranhas. E existe uma imagem poética, sabe? Aquele tipo de sentimento que você tem, muitas vezes, que parece que vem do seu estômago. É mais do que só um palpite, só uma opinião, mas é um sentimento que está ligado intimamente com o seu próprio ser. Parece que vem de dentro. Às vezes nós sentimos isso com um sentimento de repulsa, quando você vê algo completamente horrível, que não compensa nem falar, nem pensar a respeito. Aquele tipo de pessoa não gosta nem de pensar. Aquilo parece que que revira o seu estômago. Você sente isso na sua barriga. Um amor muito forte. Quando uma mãe encontra o filho pela primeira vez ao nascer, aquele amor inexplicável, aquele sentimento que parece que vem de dentro, parece que não vem do coração, não vem da mente, vem do nosso estômago. É sobre isso que Zacarias está falando. Está falando, olha, a salvação, que é Deus visitando, que é Ele redimindo, que é de acordo com a fidelidade de Deus, porque Ele prometeu e cumpriu, que é cumprido com o que Ele anunciou pelos profetas, que é o ápice e o cumprimento da aliança, do pacto que Ele fez. Isso tudo é graças à entranhável misericórdia de Deus. Faz parte do próprio ser de Deus, dele exercer misericórdia para com o seu povo. A salvação e o cumprimento da salvação em Cristo Jesus é Deus exercendo e fazendo aquilo que vem do mais íntimo do seu ser, como se fosse um sentimento que Deus sentisse no seu estômago, se assim Ele tivesse. É uma linguagem figurada mostrando, olha, exercer misericórdia, cumprir com misericórdia, é Deus exercendo na sua forma mais pura quem Ele é, derramando graça e misericórdia sobre as pessoas. Queridos, a salvação é algo valioso. É Deus visitando. É a entranhável misericórdia de Deus derramada sobre você. Versículo 77. Para dar ao seu povo conhecimento da salvação e redimi-lo dos seus pecados. É o perdão dos pecados acontecendo.
Queridos, você pode ter muitos problemas. Todos sabem, temos muitos problemas. Mas de todos os problemas, se você juntá-los todos em uma somatória e colocar tudo e transformar em um mega problema, não chega nem perto de se comparar com o problema que o pecado é. Você pode ter muitas dívidas, mas nenhuma das suas dívidas, nem se você juntá-las todas ou multiplicá-las várias vezes, vão se comparar com o tamanho da dívida que é o seu pecado. O seu maior problema, a sua maior dívida, a sua maior dificuldade, a razão do seu maior medo é o fato de que você é um pecador diante de um Deus santo. Mas a salvação, o nascimento de Cristo, significa que redenção se cumpriu. E Deus perdoa os pecados daqueles que vêm até Ele e creem no Senhor Jesus Cristo. A salvação é o perdão dos pecados. Queridos, o Natal é um lembrete. A nossa salvação é valiosa. Ela é Deus nos visitando. Ela é Deus nos remindo. Ela é Deus cumprindo com suas promessas. Ela é Deus sendo e exercendo aquilo que Ele é na sua forma mais íntima. Derramando misericórdia e perdão. É Deus perdoando os pecados. Aquilo que você não consegue, ninguém faria, Deus fez. Deu o seu próprio Filho para perdoar os seus pecados. Neste Natal, o que é que tem ocupado a sua mente? Neste mês de dezembro, o que é que tem tomado a maior parte dos seus pensamentos? Problemas, lutas, dificuldades. Guarde espaço no seu coração, na sua mente, para se lembrar como a salvação é valiosa. Você cristão, que já está unido a Cristo pela fé, você que já conhece esse amor e essa misericórdia entranhável de Deus, alegre-se no fato de que a sua salvação é valiosa. Você pode ter perdido muitas coisas de valores esse ano. Você pode estar na beira de perder outras coisas valiosas. Você pode estar passando por lutas e dificuldades imensuráveis. Você tem algo extremamente, incomparavelmente valioso: a salvação. Tudo pode estar indo por água abaixo. A sua vida pode estar de cabeça para baixo. Você tem algo que ninguém mais tem. Você tem a salvação. Nós acabamos de cantar. Na escuridão, tua graça me basta. Na tribulação, tua graça me basta. A salvação em Cristo é superior, mais valiosa que qualquer outra coisa. O que é que tem ocupado o seu tempo, a sua mente, o seu coração? Guarde tempo para se alegrar naquilo de mais precioso que você tem, a salvação em Cristo Jesus. Mas não apenas isso. Aprenda mais sobre isso. É uma história bela, é uma história bonita, é uma história que alegra, é uma história que conforta, é uma história que consola. Guarde tempo para aprender ainda mais. Leia e releia as narrativas do nascimento de Cristo. Leia e releia os evangelhos. Procure livros, procure recursos que vão explicar melhor. Tire suas dúvidas. Vá atrás de mais conhecimento para olhar ainda mais fundo nesse rio de vida que é a salvação em Cristo Jesus. Para olhar ainda mais fundo os detalhes, as características e cada pequena característica que talvez você nunca tenha percebido de como Deus é maravilhoso e a salvação é valiosa. A palavra de Deus diz que até os anjos gostam de examinar e olhar a história da redenção, e até os anjos admiram e se alegram quando percebem a sabedoria, a bondade, o amor, a graça de Deus na salvação. A salvação é valiosa. A salvação é algo maravilhosa, é incomparável. Medite nisso. Aprenda mais sobre isso. Descanse, se alegre nessa realidade. Mas se você não é ainda um cristão, se você ainda não entregou a sua vida nas mãos de Cristo Jesus, mais uma vez, essa salvação de valor incomparável está sendo te oferecida gratuitamente, livremente. Basta você humildemente, sinceramente confessar os seus pecados, se arrepender do que você já fez. Não importa o passado, não importa como você viveu, o que importa é hoje você reconhecer os seus erros e clamar humildemente: Senhor Jesus Cristo, tenha misericórdia de mim, perdoa os meus pecados. É para isso que o Senhor veio ao mundo, para perdoar, para redimir, para purificar. Perdoa os meus pecados.
e então a sua fé deposite completamente nas mãos de Cristo e diga: eu confio no Senhor, o Senhor é o meu Salvador, o Senhor é a salvação, e não há outro caminho a não ser o Senhor. E a partir de hoje viva com isso que é tão valioso, sendo parte de você, a salvação em Cristo Jesus. Não espere o Natal do ano que vem. Não espere a vida virada do ano. Hoje, aqui e agora, essa salvação tão valiosa está sendo oferecida. Não há preço que pague esse valor, mas ela é oferecida gratuitamente em Cristo Jesus. Creia nele, arrependa dos seus pecados e viva uma vida de valor incomparável. Vida em abundância. Tome posse daquilo que é valioso, a salvação em Cristo Jesus. Mas a canção de Zacarias não nos lembra apenas o valor da nossa salvação. Ela nos lembra que a nossa salvação tem um propósito. Então, nos versos que nós não olhamos ainda, por exemplo, no versículo 71, Zacarias diz assim: para nos libertar dos nossos inimigos e das mãos de todos os que nos odeiam. Qual o propósito da nossa salvação? A salvação, ela é a salvação dos inimigos. O povo de Deus sabe bem o que é ter inimigos, o que é ter pessoas, nações, países que trabalham contra aquele reino. Os israelitas sofreram nas mãos dos filisteus e de vários outros povos. Os vizinhos, os países que rodeavam Israel, muitas vezes atacavam, escravizavam, às vezes até mesmo dentro da terra prometida, já que os israelitas não expulsaram todos os outros povos, eles se tornaram pedra de tropeço, muitas vezes eles escravizavam, oprimiam. O povo de Israel sabe bem o que é sofrer no contexto e no período do nascimento de Cristo. Israel estava debaixo da autoridade do Império Romano, que sabia muito bem ser cruel, escravizar e oprimir. O Império Romano, que às vezes a gente pensa como um império de civilização e estrutura e tecnologia, com as estradas, o comércio e tudo mais, era também um império muito cruel. Olhem para a cruz. A cruz era o método mais cruel de tortura e de assassinato que existia. Até países pagãos se admiravam da criatividade, da crueldade que a cruz era. Os romanos sabiam muito bem o que é oprimir, escravizar e fazer povos sofrer. E os israelitas estavam debaixo dessa opressão. Mas aqui nós entendemos que não apenas esse tipo de inimigos históricos, que ainda existem nos dias de hoje. Quantos cristãos estão sendo oprimidos em países onde o governo, as ditaduras e a liderança trabalham ativamente, de forma terrível, contra o Evangelho, contra a palavra de Deus, proibindo, matando, prendendo aqueles que se dizem cristãos. Nós temos o privilégio, temos uma grande liberdade, e talvez quando a Bíblia fala de inimigos, nós não entendemos muito bem o que é inimigos físicos e reais, mas de qualquer forma nós temos inimigos espirituais, o inimigo, o mundo, a própria carne. O que Zacarias está nos dizendo aqui é que Deus nos salvou. Ele nos salvou dos nossos pecados. O propósito da nossa salvação é nos livrar dos inimigos espirituais, físicos. E talvez alguns deles nós ainda não fomos livres completamente nesta vida, mas a vitória completa, a vitória final já foi garantida em Cristo Jesus. E morreu na cruz e ressuscitou, salvo dos inimigos, das mãos dos inimigos. Versículo 74 diz assim: de conceder-nos que nos livre das mãos de inimigos, o adorássemos sem temor. Versículo 75: em santidade e justiça perante Ele todos os nossos dias, salvos dos nossos inimigos, salvos para o adorar, remidos, libertos do pecado, sendo visitados por Deus. Tudo aquilo que nós falamos de extremo valor que a nossa salvação tem, para adorarmos a Deus, para vivermos uma vida de justiça e santidade. Cristão, Deus te alcançou, Deus te salvou por seu Filho Jesus Cristo, através do Espírito Santo, para que você o adore, para que você viva uma vida de justiça e santidade diante dele. Tem muitas pessoas que dizem ter entregue a vida nas mãos de Cristo, mas continuam a viver para o inimigo, para si mesmo,
para o mundo. Não é isso que acontece quando nós nos entregamos verdadeiramente para Cristo como nosso Salvador. Nós também nos entregamos a Ele como nosso Senhor. E a nossa vida está completamente entregue, submissa à vontade de Deus, à palavra de Deus. E nós vivemos uma vida de obediência, de justiça, de santidade, uma vida de adoração, como salvos para adorar. Queridos, pense bem nisso. Deus salva pessoas para que Ele tenha mais adoradores. Deus alcança almas perdidas para que mais almas o adorem. O propósito da nossa salvação, dos nossos inimigos, é para adorarmos ao nosso Deus. Mas a nossa salvação também traz luz e paz. Versículo 76, quando Zacarias fala sobre o seu filho: tu, menino, serás chamado profeta do Altíssimo, porque precederás o Senhor preparando-lhe os caminhos. E no versículo 79, para alumiar os que jazem nas trevas e na sombra da morte, e dirigir os nossos pés pelo caminho da paz. A salvação, ela é para que levemos luz e paz para as outras pessoas através da evangelização e do testemunho, vivendo uma vida de justiça e santidade nos caminhos do Senhor, anunciando a salvação em Cristo Jesus. Nós levamos luz e paz, paz verdadeira, paz incomparável, paz genuína, paz com Deus, através de Cristo Jesus. Isso que é o nosso propósito. Queridos, neste Natal, através dessa canção, nós somos lembrados do valor da nossa salvação. Um valor incomparável, um valor imensurável. Nós somos lembrados do propósito da nossa salvação. Deus não nos salvou para nós ficarmos parados à espera da volta de Cristo. Deus não nos salva para nós sermos apenas mais um. Deus nos salva dos nossos inimigos para que nós os sirvamos e levemos luz e paz para as pessoas. Servir a Deus significa, obviamente, em primeiro lugar, adorar ao nosso Deus. O que nós fazemos aqui todos os domingos é servir a Deus em adoração, é entregar a Ele o valor que é devido, atribuir a Deus aquele que é o valor dele, glorificar e agradecer ao nome dele. Um cristão que não adora a Deus, um cristão que não adora a Deus na Assembleia dos Justos, na igreja, no meio do povo de Deus, não está cumprindo com o propósito da sua salvação. O nosso propósito é adorarmos ao nosso Deus junto ao seu povo, servirmos ao nosso Deus. Todo Natal nós somos lembrados disso, porque Cristo veio ao mundo para nos resgatar das trevas, nos resgatar da escravidão do pecado, para sermos livres e adorarmos ao nosso Deus. A salvação é para que mais pessoas adorem a Deus. Você tem se alegrado nisso e você tem cumprido com esse papel. Você tem feito da adoração prioridade na sua vida. Você tem feito da adoração um ponto importante, talvez o ponto mais alto da sua vida. E quando você está aqui na casa de Deus para o adorar, você o adora verdadeiramente em espírito e em verdade, de corpo e alma. Porque, infelizmente, muitas vezes o culto que nós apresentamos a Deus é um culto feito pela metade, sem esforço, um culto dominado pela preguiça, pelo cansaço, pelo desânimo. Queridos, nós precisamos deixar tudo isso de lado. Como nós falamos, a vida pode estar de cabeça para baixo, tua graça me basta. Nós temos algo valioso, a salvação em Cristo Jesus. Nós temos mais do que suficientes motivos para adorar ao nosso Deus com toda a alegria, com toda a força, com todo o nosso ser. A sua vida pode estar de forma terrena, indo muito mal. Se você tem a Cristo, ainda assim você tem mais do que suficientes razões para adorar a Deus com todo o seu ser, para se regozijar na presença dEle. Você tem a salvação, algo que é de valor incomparável, e você foi salvo para isso. Quando nós convocamos a igreja para cantar, você canta com alegria, você se esforça para aprender as músicas, para cantar, para exaltar o nome de Deus. Quando nós oramos, você se entrega completamente em oração, ou você usa a oração como oportunidade que ninguém está vendo para verificar
olhar as mensagens do celular, para ir lá fora, para resolver outros problemas, para se distrair. No momento da pregação da palavra, você está atento, sedento para ouvir realmente o que Deus tem a falar. Você está servindo a Deus com o seu culto. É para isso que nós somos salvos. Mas é claro que servir a Deus não é apenas no culto, mas em toda a nossa vida, uma vida de justiça e santidade. Você tem servido a Deus no seu emprego, na sua família, no seu estudo, no seu dia a dia. Queridos, nós somos salvos para um propósito. Nenhum cristão foi salvo para fazer nada. Nenhum cristão foi salvo para não ser diferença. Salvos para trazer luz e paz, para viver uma vida de justiça e santidade. Se a nossa vida não mudou em nada depois que nos encontramos com Cristo, talvez não tenhamos, ou não nos encontramos ainda com Cristo. Estamos nos enganando as pessoas. Se o meu coração não mudou depois que eu me entreguei nas mãos de Cristo, será que eu realmente me entreguei? Este Natal nós precisamos olhar fundo aos nossos corações e nos perguntar, será que nós estamos vivendo realmente como aqueles que foram libertos das trevas, do pecado, da escravidão do pecado, dos inimigos? Será que nós nos alegramos no valor da nossa salvação e gratos pelo que Deus já fez, livres em Cristo, buscamos viver uma vida de obediência e santidade? Como que estão os meus relacionamentos? Como que eu tenho me relacionado com as pessoas? Como que eu tenho falado? Como que eu tenho me comportado no trabalho, no estudo? Como que eu tenho cuidado dos meus filhos, criado os meus filhos? Como que eu tenho vivido? E o que eu tenho feito quando estou sozinho e ninguém mais vê? Todas essas questões são importantes. Nós precisamos pensar e meditar, para clamar pela graça de Deus, que Ele nos transforma, produza santidade, obediência, uma vida de justiça, que leve luz aonde estivermos. Queridos, nós somos salvos para um propósito. A canção de Zacarias nos lembra como ele tinha expectativa grande para ser um filho, como nós temos criado os nossos filhos. Quais são as nossas expectativas para os nossos filhos? A preocupação de Zacarias não é que João Batista fosse rico, saudável, forte, inteligente, mas que ele fosse alguém que alumiasse os que jazem nas trevas, que preparasse o caminho do Senhor. Veja, João Batista tem um papel único. Não tem outro João Batista, não vai existir, não é isso que eu estou falando. Você deve pedir que o seu filho seja o próximo João Batista. Não, mas você pode sim pedir, antes de pedir que ele tenha saúde, dinheiro e uma boa profissão, peça que ele seja um cristão. Ore desde muito cedo, ore pelos filhos que nem nasceram ainda, ore pelos filhos que talvez você almeja um dia ter. Peça, Senhor Deus, se o Senhor me der filhos, que sejam bênção para o teu reino, que levem luz aonde estiverem, que caminhem nos seus caminhos, que não se desviem dos seus caminhos. A nossa expectativa, ela muitas vezes para os nossos filhos se esquece de Deus e do céu. Nós queremos que os nossos filhos tenham uma boa vida aqui na terra. Queridos, uma boa vida aqui na terra deve ser a menor das nossas preocupações. Nós devemos ter a expectativa que Zacarias tinha, espiritual, para o reino de Deus, e clamar que os nossos filhos cresçam nos caminhos de Deus. Queridos, nós somos salvos para um propósito, para servir a Deus, para servir na igreja, para servir nos cultos, cultuando e adorando. Fomos salvos para levar paz e luz aonde estivermos, evangelizando com palavras e confirmando a nossa mensagem na maneira que nós vivemos. Salvos para que os nossos filhos também caminhem na mesma luz e, pela graça de Deus, cresçam nos caminhos do Senhor e sejam bênção onde estiverem. A canção de Zacarias nos lembra do valor e do propósito da nossa salvação. O valor da nossa salvação está no fato de que Deus nos visitou, de que Deus, pelas promessas dele, cumprindo com a fidelidade dele, derramou sobre nós a sua misericórdia, a sua entranhável misericórdia, nos perdoando os nossos pecados. É um valor incomparável, é um valor inestimável, mas a nossa salvação tem um propósito. Esse propósito é que sejamos salvos dos inimigos para servir e vivermos vidas que levem luz e paz aonde estivermos. Neste Natal, nós estamos alegres na salvação que nós temos. Que nós possamos nos alegrar, regozijar no valor,
incomparável que temos em Cristo Jesus. Neste Natal, nós possamos olhar fundo aos nossos corações e pedir pela graça de Deus, nos ajude a servir, nos ajude a viver como o Senhor espera, nos ajude a viver de uma forma que cumpra com o propósito que o Senhor tem ao nos salvar. A canção de Zacarias nos lembra do valor e do propósito da nossa salvação. Que Deus possa confirmar essa palavra e fortalecer essas verdades em nossas vidas. Vamos orar, feche os olhos. Senhor Deus, nós te louvamos pela tua palavra. Pedimos que o Senhor agora confirme a sua palavra em nossos corações, escrevendo de forma bem profunda, o mais íntimo do nosso ser, como nós temos algo valioso em Cristo Jesus. E que jamais nos esqueçamos, ó Senhor Deus, do valor da nossa salvação. E que isso possa nos alegrar, nos confortar e nos motivar a vivermos vidas que cumprem com o propósito da salvação, que é servi-lo, adorá-lo e viver de uma forma que ilumine e traga paz para aqueles que estão perdidos. Senhor Deus, nós pedimos, usa-nos para alcançar mais almas perdidas e que essas almas, ao se arrependerem e se encontrar com Cristo, possam também adorar. E assim o Senhor ter ainda mais adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Essa é a nossa oração. Nós pedimos no nome de Jesus. Amém.